A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus aqui em Campo Grande. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Sou da congregação de Augusto Vasconcelos. Tem como nosso pastor dirigente pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila. Estamos aqui no ambiente aqui da Coop Betel Rio, que é essa empresa que cede esse espaço para gravarmos esses vídeos. Que Deus possa continuar abençoando essa empresa para a honra e glória do nome dele. E se você puder, nos siga aí, empresa Coop Betel Rio, no Instagram, procure lá, é só jogar na lupinha de procura, escrever Coop de cooperativa, Coop Betel Rio. E você vai seguir a gente lá, ver as novidades, ver o nosso novo trabalho, que agora é SOS em Solidão, né? É um trabalho voltado para pessoas que moram sozinhas, que vivem sozinhas, precisa de alguém para ajudar, ir no mercado, ir numa farmácia, cuidar de um animal. Então, assim, é um novo serviço que a empresa está lançando e você vai ficar sabendo mais detalhes lá no Instagram. Nos procure lá, nos ajude, que Deus possa abençoar. Hoje, meus irmãos, estamos aqui continuando a nossa sequência de pré-aulas da revista Betel, né, que é a revista que a gente usa na escola bíblica dominical na igreja. E nós estamos nesse último trimestre de 2023, falando sobre a igreja, sobre a terceira epístola do apóstolo João, onde temos como pano de fundo 4 personagens, né? Demétrio, Diótrefes, Gaio e o próprio João, autor da carta. Então, em cima desses ensinamentos, a gente está compartilhando aqui com os irmãos conhecimentos para subsidiar a aula, para que os irmãos tenham mais recursos na hora de dar aula sobre essa revista, em cima do que o comentarista já falou. E se por um acaso você não faz parte da nossa igreja, não tem a revista na mão, procure aí no Google, joga aí revista da Escola Bíblica Dominical Adultos, 4º trimestre, editora Betel, você vai encontrar a revista. Se você puder, tente achar de professor, que é a que a gente usa aqui no vídeo, e aí acompanhe com a gente aí, lendo em casa, observando, fazendo anotações, que vai ajudar. Se não, você só ouve mesmo, só assiste, e também já ajuda o seu conhecimento, já melhora bastante também. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, aonde vem com o título: o verdadeiro discípulo reconhece que a sua segurança vem de Deus. Ou seja, aqui no título a gente já percebe uma coisa interessante: o verdadeiro e a segurança. É aquele discípulo que anda com Deus, que conhece a Deus, que faz as coisas que Deus gosta, ele se preocupa em seguir as orientações do Senhor. Então esse é o verdadeiro discípulo. E que a sua segurança, essa segurança no sentido de confiança em avançar, né? A gente vê muitos servos do Senhor diante de desafios, né? Vamos dizer, um pastor, ele tem um desafio para abrir uma nova igreja. Então ele tem uma segurança de dizer: não, nós vamos abrir, mas não tem o terreno, mas não tem membro, mas não tem dinheiro. Aí ele diz: não, mas eu confio que Deus vai dar um jeito da gente abrir, eu estou aqui fazendo em nome do Senhor. Então essa segurança que nós vamos falar, é uma segurança que eu confio que o dono da obra, aquele que me chamou, aquele que me colocou, que me escolheu, que me deu esse ministério, que colocou a liderança na minha mão, ele é fiel e ele vai dar condições de eu fazer, porque a Bíblia diz que Deus conhece o nosso pensamento. Então aquilo que vem ao meu coração de fazer foi Deus, o projeto que Deus já colocou. Então se você tem um projeto que está dentro das obras, que está dentro da liturgia bíblica, que está dentro da palavra, você tem segurança de fazê-lo e saber: não, Deus vai me honrar, Deus vai dar condições. É isso que muitos pastores fazem, que muitas pessoas que têm ministérios de excelência fazem, que muitas das vezes ele abre igreja, ele faz departamento, que na hora alguém diz: não, isso aí não vai dar certo, não tem como, mas ele diz: não, Deus está ali, Deus está comigo. Então é essa segurança para avançar que nós vamos falar na lição.
E o texto áureo, ele vai falar justamente sobre isso, que Deus nos deu espírito de fortaleza, de amor, de moderação e não de medo, né? Fortaleza, de amor, de avanço, de moderação, de entender, não, isso aqui está dentro da palavra, é obra do Senhor, é para ampliar a obra de Deus, está certo, eu vou fazer. Então a gente precisa ter esse espírito de fortaleza, de confiar no Deus que a gente serve. Por mais que as circunstâncias não ajudem, mas você tem o espírito de confiança, de fortaleza para continuar, de avançar. É igual às vezes uma pessoa, eu quero abrir uma empresa para melhorar, para ter uma condição melhor. E as pessoas dizem, não, mas o ambiente é ruim, o local é ruim, o momento é ruim do país, do mundo. Você diz, não, eu confio no Deus que me chamou, Deus vai estar comigo, porque Jesus já falou mesmo. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Cristo já anunciou, estou com você, faz. Está dentro da palavra, está dentro do que eu prezo, está dentro dos mandamentos. Então vamos junto, vamos fazer, vamos enfrentar os desafios. E aí a lição vai vir sobre isso. E ele dá como texto de referência justamente Jeremias capítulo 1, quando Deus chama Jeremias para o ministério profético, e Jeremias diz, olha, eu sou uma criança, eu não costumo, o desafio é muito grande. Aí o Senhor diz para ele, não diga que é uma criança, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, eu já te escolhi desde lá, eu vou contigo, vá na frente, faça o que eu te falar. E aí ele vai aqui no versículo 8 e no 9, ele diz, Deus dizendo para Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor sua mão e tocou na boca, e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Então Jeremias, ele reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua dificuldade, o Senhor trata isso, mostra para ele que vai estar com ele, e daqui para frente Jeremias desenvolve um espírito de fortaleza, de segurança, e caminha os 40 anos do projeto, do ministério dele de profeta. E enfrenta, a gente vai ver durante a aula, várias situações, mas não arreda o pé, porque ele foi preparado por Deus ali, ele entendeu que Deus estava com ele e que ele poderia fazer. É isso que é interessante. Se a gente for olhar Moisés, aqui a gente vai falar também rapidamente, Moisés, ele quando Deus chama lá na sarça, Moisés também rateia, não dá para mim não, eu sou pesado de língua, é muito difícil, não dá para mim não. Deus falou, olha, eu vou contigo, quem fez a língua do homem fui eu, vou botar teu irmão, pode ficar tranquilo, eu estou com você, os meus sinais, as minhas coisas vão te seguir, vá na frente. E aí Moisés enche ali de ânimo, é tratado por Deus ali, e depois ele vai lá na frente, você vai ver ele falando, lá já quando eles saem do Egito, uma extraordinária segurança em Deus que ele teve, quando o povo avisa, vem Faraó aí, na nossa frente tem o mar, e ele diz, olha, vede o grande livramento que o Senhor vai dar para vocês hoje. Os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver. Olha, um homem que antes estava com medo, que tinha língua pesada, Deus tratou ele, ele desenvolveu essa segurança e agora está diante do pior cenário. Ele está dizendo, fica tranquilo, acalma e vede o grande livramento que o Senhor vai dar. Deus não tinha falado para ele o que ia fazer, Deus não tinha mostrado nada, mas ele tinha segurança de avançar, confiança tão grande em Deus, que ele vai dizer essa palavra, e a gente sabe que o mar abre, os egípcios morrem ali, o povo de Israel passa, e você vê uma vitória extraordinária de um homem que não temeu avançar, porque tinha a confiança e a segurança que Deus estava com ele. Então ali na hora do caos, na hora do caos, na hora das dificuldades, Moisés se coloca de pé com ousadia, com intrepidez, diante de todo aquele povo murmurando. Ele diz, olha, fiquem calados e vede o grande livramento que o Senhor vai dar. Isso que a gente precisa entender. Quando Deus está conosco, Deus, ele livra, ele abre, ele guarda, mesmo diante dos piores cenários. Isso nos dá segurança para avançar sempre e desistir jamais, desistir nunca, nunca parar, continuar avançando, porque Deus é conosco. E aí a gente inicia a lição, né?
aonde vem a introdução, que é justamente falando sobre Jeremias, que ele era muito jovem quando foi chamado, mas Deus via ele como profeta. Ele se via como criança, mas Deus via ele como profeta. Então fique com a visão que Deus tem da tua vida. Destaque isso para o teu aluno. Deus te chamou, Ele sabe o que está fazendo. Ele não é um Deus que erra, não é um Deus que escolhe errado. Não, se Ele te chamou, Ele sabe quem é você, Ele sabe para que está te chamando, Ele te conhece antes mesmo de você ser formado. Então fique sempre com a visão que Deus tem. Deus nos vê como nação santa, sacerdócio eleito, nação escolhida, povo adquirido, um homem e uma mulher que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Deus nos vê sempre com bons olhos, nos vê sempre bem, mas então a nossa visão não pode ser depreciativa. Precisamos viver sempre a visão que Deus tem de nós. Guarde isso, destaque isso para o seu aluno. Enquanto Jeremias se via como criança sem condições, Deus o via como um grande profeta. É a visão de Deus que sempre prevalece. E aí a gente vai aqui, capítulo 1. Deus capacita. E ele vai falar. Jeremias expôs sua juventude, Moisés expôs a sua dificuldade com a língua, quando Deus vai chamar. Mas a fraqueza humana é real, isso era verdade. Jeremias nunca tinha sido profeta. Ele estava sendo treinado para ser sacerdote, ele não tinha nada a ver com profeta. Ele já estava com 40 anos, mas Deus falou, você vai precisar, se você for escolhido para ser profeta, então vai fazer o que eu estou chamando. Deus capacita. E aí a gente vê também, que a fraqueza humana deve ser exposta. Você pode falar para Deus, Senhor, eu estou com medo, não acho que não consigo. E Deus, ele vai tratar essa fraqueza para você conseguir avançar. Foi assim com Jeremias, foi assim com Moisés, o próprio Gideão, quando Deus chama, ele fala, eu sou menor da casa, minha tribo é menor, tudo é o pequeno. Não tem coisa errada aí, dá um sinal aí que vai ser eu mesmo, que sou eu mesmo, e tu tá me chamando. Então a gente precisa expor, Senhor, eu preciso de Ti, eu não sei fazer, eu não sei como conseguir. Deus vai trabalhar conosco e Ele vai nos formar, nos capacitar, nos provar, até a gente estar pronto para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Você vê, Jeremias, ele passou por esse processo e foi nos profetas que teve o maior ministério. Foram 40 anos aproximadamente de profeta em Israel, trabalhando diante dos piores cenários. A gente vai ver durante a aula, mas ele foi forjado por Deus e conseguiu cumprir seu ministério de forma integral até o fim. E é isso que a gente precisa entender. Então não podemos pular fase. Deus vai nos capacitar. Se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos ajudar. Se exponha para o Pai, destaque isso para o aluno. É necessário se expor, falar para Deus, olha, eu não tenho condições, Deus já não conhece, mas Ele gosta que a gente confesse. E aí Deus vai trabalhar na gente e a gente vai conseguir fazer o que Ele nos chamou. Era a diferença, por exemplo, de Diótrefes. Porque Diótrefes, ele tinha um caráter tão fraco que ele não assumia suas fraquezas. Geralmente quem tem um caráter fraco nunca assume os seus erros. Ele joga sempre a culpa no outro, ele tenta sempre escapar. E aí ele se achava poderoso. Diótrefes achava que manipulando os ensinos, não deixando com que as coisas que João falava chegassem no pessoal, ele ia conseguir manter seu ministério. Mas ele não era capaz de dizer, olha João, tenho medo, eu não estou conseguindo, me ajuda, me trata. Não, ele tentava se posar de forte, quando na verdade era extremamente fraco, não tinha segurança em nada. Isso não serve para Deus. Para Deus a gente tem que ser a fraqueza que Ele vai nos aperfeiçoar. E quando eu estou fraco, aí Deus nos aperfeiçoa com a sua força e aí a gente se torna forte. É isso que Jeremias, Moisés, todos, Gideão, todos fizeram assim e conseguiram grandes proezas, porque se mantiveram sendo fortalecidos por Deus, sendo conduzidos por Deus, tendo a sua segurança em Deus para avançar. E é isso que a gente precisa ser
como verdadeiro discípulo. E aí começa a aula propriamente dito, onde Deus não mima, mas Ele forma. Isso é interessante. Você vê que Deus ele não fica passando a mão na cabeça de Jeremias, você é uma criança, depois a gente vê e tal. Não, ele vai, não digas que é uma criança, ele repreende Jeremias, toca nos seus lábios, trata ele, está formando Jeremias, mas não está mimando Jeremias. Ele está expondo, ó, eu vou te preparar, você vai pegar um ministério difícil, mas eu estou contigo, não tema diante deles, eu vou na tua frente e vamos que vai continuar avançando. Deus não mima, Ele forma. Então, a gente precisa entender isso. Diótrefes era um líder fraco, que usava palavras maliciosas para impor autoridade, expondo assim a sua segurança. Olha que interessante o nosso comentarista fala. Qual era a estratégia de Diótrefes? A estratégia dele era justamente descredibilizar os ensinos de João, que era o líder, que era João, aprendeu com Cristo, passava os ensinamentos para as igrejas novas. Então Diótrefes, ele descredibilizava esses ensinamentos e dizia para o pessoal que ele era que tinha que ser o líder, ele que era o bom, ele que sabia. Porque se as pessoas tivessem acesso ao que João está ensinando, eles iam ver que o comportamento de Diótrefes estava fora e não iriam seguir a caminhada com Diótrefes. Então o que Diótrefes fazia? Palavras maliciosas, ou seja, João não sabe de nada não, João não está nem aqui. Se ele gostasse da gente, ele ficava aqui com a gente, ele estava aqui conosco. Então ele tentava descredibilizar o líder para poder passar a sua visão. Isso é terrível, porque ele era um inseguro, ele era um caráter fraco. Então ele tentava forçar as pessoas a seguirem ele, fazendo com que elas não vissem o que João ensinava. Isso é totalmente errado. Nós precisamos ensinar e liderar baseado na palavra de Deus, que todos têm acesso, para que todos sigam a palavra de Deus e não o homem. Então o líder, ele conduz um aprendizado pautado na palavra do Senhor, para que as pessoas aprendam a verdadeira doutrina de Cristo na palavra. Não coloca as suas coisas, as suas vontades para atrapalhar, porque você foi formado por Deus. Quem é formado, ele é seguro e sabe que Deus chamou para aquele ministério, assim como chamou fulano para o outro, fulano, beltrano para o outro. Ele tem a segurança que o que Deus chamou para ele está fazendo com você, mas chamou outras pessoas. E o objetivo de quem tem segurança em Deus é fazer a obra de Deus crescer. Ele não se preocupa se alguém vai ser melhor, se alguém vai pregar melhor, se alguém vai fazer melhor. Não, ele quer que venha mais pessoas, melhores pessoas do que ele, mais capacitados, com mais intimidade para Deus, porque a obra vai crescer mais, a igreja vai ter mais autoridade, vai abarcar mais pessoas. Esse é o crente seguro da sua chamada. Esse é o crente que sabe o Deus que chamou. Ele não se preocupa se alguém vai ser melhor do que ele, porque ele sabe que na obra quem tem que crescer é Cristo, quem tem que aparecer é Cristo. Então se tiver 10 pessoas, 20, 50 melhores do que eu, graças a Deus, porque a obra do Senhor vai impactar mais ainda. Que venham mais pessoas chamadas por Deus para a nossa igreja, para a nossa obra, para que a gente cresça e a obra do Senhor, o reino de Deus avance e o inferno esvazie. É isso que a gente precisa formar e no nosso aluno. Mas só tem essa visão quem é formado por Deus, quem sabe quem te chamou, quem teve a formação feita pelo Deus dono da obra. Isso é para quem caminha com Deus. Quem não está com Deus é inseguro, tem medo de quem vai aparecer e para a caminhada. Isso era o que o Diótrefes fazia. E aí a gente vai ver aqui, continuando, agora um comentário que tem na revista do professor, ele vai dizer assim: o mimo transforma as crianças em adultos inseguros, que acham que tudo o que fizerem não será bom o suficiente. Afinal, sempre fizeram tudo por eles. Olha que interessante. Quando Deus transforma, quando Deus ele trata
Você tá tendo conhecimento com Deus, experiência com Deus. E para passar em provas no processo de formação de Deus, precisa ter conhecimento dele. Então a gente não é mimado por Deus, mas a gente é forjado por Deus. Então Deus leva a gente mesmo na pressão, leva a gente mesmo para a angústia, leva para as lutas, leva para as dificuldades, para que você sinta o ambiente e crie carcaça, crie coraça, crie experiência para conseguir avançar. Porque se Deus fizer tudo por nós, quando der um calhar de você ter que fazer alguma coisa, você não vai conseguir. É isso que a gente precisa entender com as crianças. Tem criança que a pessoa não deixa andar na rua, que não deixa fazer nada, que não deixa pisar no chão, que não deixa pisar botar a mão num copo, que não deixa fazer nada, tudo na mãozinha dele, tudo separado. Essa criança não é forjada. No primeiro ventinho que bate, fica doente. Você está entendendo? Você observa às vezes criança na rua, descalço, sem camisa, no sol, na chuva, pisa no barro, pisa não sei aonde, e está vivendo, o nariz escorre, a meleca desce, a criança está caminhando, está nem aí. E às vezes você vê outra criança ali dentro, cheio de roupinha, cheio disso, cheio daquilo, não bota isso, a mamadeira é esterilizada, a roupa passa no ferro quente para usar, passa não sei aonde, cheio de detalhe. A criança vive tomando remédio, vive com problema. Por quê? Porque não tem a experiência e não forma os anticorpos ali para se defender. Então a gente precisa ter equilíbrio. É claro que você não vai botar a criança exposta a todos os riscos, não, é para ela se fortalecer. Não, claro que não. Com equilíbrio, você deixa ela brincar um pouquinho na rua ali, descalço, do jeito que quiser, depois você lava a mão dela, dá um banho, entendeu? Equilíbrio. Ela vai um pouquinho ali, volta aqui, você vai cuidando, entendeu? Limpa daqui, vai tratando, tem equilíbrio para não mimar, mas também para não deixar ela ter experiência e formar seu sistema imunológico. É a mesma coisa Deus. Ele quer nos formar, ele quer nos capacitar, então ele deixa mesmo você passar na prova, passar na luta, para você ter experiência, para você não ser aquele crente que no primeiro momento, opa, vou sair fora, vou voltar, porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, Deus não tem prazer nele. Então destaque para o seu aluno, o mimo prejudica, mas a prova, a formatação de Deus, só tem a visão de melhorar a pessoa e colocar ela em níveis mais altos que ela nem imaginaria que ia alcançar. Então entenda isso e a gente vai ver que vai fazer a diferença na vida do nosso aluno. E aí a gente avança aqui, para o capítulo 1.2, onde diz: Deus não poupa, mas prova. Olha aí, mesma linha, Deus está nos capacitando, então ele não nos livra. Você não pode ter problema, você não pode passar pelo vento, você não pode passar pela aflição, você não passa pelo deserto, você não vai fazer nada. Não, Deus não existe isso não, meu irmão. Deus, ele justamente faz ao contrário, ele leva para o deserto, ele leva para a prova, ele tira, mas ele vai junto. Ele passa contigo na água, ela não te afoga, mas você se molha. Você vai no fogo, ele não te queima, mas tu sente o calor, meu irmão. Ele está lá com você, mas tu sente o calor batendo, entendeu? Você vai para o deserto, você sente o sol, você sente a areia quente, mas ele está lá te sustentando e você não morre no deserto, mas você sente a areia, sente o calor, sente ali os bichos passando, sente fome, mas ele vai te sustentando ali. E quando você sai muito melhor do que quando entrou. É isso que a gente precisa entender. Então faz parte do curso. Andar com Deus tem que ser provado, meu. Senão você mesmo não se reconhece. Se a gente continuar usando Jeremias como exemplo, você vai ver que ele vai passar por situações que, se ele não tivesse sido forjado por Deus, ele não aguentaria não. Jogaram no poço, prendeu, amarrou ele, botaram o jugo no pescoço, fizeram de tudo com Jeremias, mas ele continuava falando que Deus mandava, entendeu? A gente vai ver aqui no nosso texto, ele vai dar como exemplo José. José recebeu um sonho: você vai ser governador do Egito.
Mas como é que um menino de 16 anos, 13, 15 anos vai ser governador no Egito, um cargo que nem existe? E aí você imagina, Deus deu o sonho, como é que esse menino vai chegar? Deus vai preparar o caminho dele. E aí o José passa por tudo que você possa imaginar. Aí ele vai dizer aqui, ó, foi ridicularizado, foi desprezado, foi vendido como escravo, caluniado, preso, entendeu? Mas não mataram José. Não arrancaram nada de José. José entrou inteiro e saiu mais forte. Porque Deus era com ele. A Bíblia diz que ao que José fazia, Deus abençoava. Deus passou em todas as provas com José, com Jeremias, com Moisés. É isso que a gente precisa entender. Ele não nos poupa, mas também não se esconde. Ele passa com a gente junto. Leva José ao extremo. Você imagina uma pessoa, você vai ser governador. Dá o sonho, tudo se dobrando diante dele. Mas a vida ali, o período do curso, em nenhum momento apontava que José ia chegar naquela situação. Você imagina isso, mas José sabia, Deus me trouxe, Deus está no controle, está me provando, vai preparar, eu vou chegar onde Ele quer. Mas o momento que eu estou vivendo não aponta em nada para onde eu vou chegar. Mas isso tudo aqui está servindo de preparo. Está gerando músculo, está gerando força, está gerando resistência, está gerando experiência, para quando você chegar no local, você passar por dificuldade e não recuar. Você precisa ter esse preparo, senão não consegue, sabe? E é isso que a gente está vendo aqui. Aí ele vai dizer, Deus não poupa seus filhos das provas, entendeu? Prova, você precisa ter conhecimento para passar. Então, conforme Deus vai te provando, você vai tendo mais conhecimento com Ele, o nível da prova vai subindo até você se formar. É assim no colégio, no cotidiano, não é assim que a gente vive? A gente começa mais fácil, mais devagar, com menos matéria, depois vai subindo, até que chega a hora que você se forma. E é isso que a gente precisa entender. As provas de Deus servem para provar e forjar caráter, por isso são importantes. É por isso que o texto vai dizer que o verdadeiro discípulo tem segurança em Deus, porque ele foi provado e aprovado. Agora ele conhece o Deus que chamou. Agora ele sabe de onde veio, para onde vai, o que Deus vai fazer. Ele não reda mais o pé, porque o caráter dele foi forjado. Falem o que quiser, façam o que quiser, mas ele sabe, Deus me chamou, formou uma aliança comigo, me capacitou, eu tenho um ministério, uma obra para provar, eu vou avançar sempre, Deus vai dando o livramento, independente das circunstâncias. Aí você vê o que Tiago fala, que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, ele começa e para. Já viu aquele obreiro? Todo empolgado no início. Estou aqui, pastor, me chama. O que precisar, estou à disposição. O pastor, então tá bom. Assume esse departamento aqui. Assume esse ponto de pregação ali. Aí o cara começa, primeira semana, primeiro mês, segundo mês, no terceiro já começa a balançar. No quarto ele já não vai mais. No quinto ele devolve e sai da igreja. Pessoa de ânimo dobre, sabe? É inconstante como as ondas do mar. Um dia está contigo firme, forte, no outro dia ele já não conhece mais, já não sabe mais. É muito ruim lidar com pessoas assim, sabe? A pessoa tem a mente dupla, é vacilante, é incerta, é duvidoso. Porque não tem a constância com Deus, não é forjado, formatado, não foi forjado, formatado por Deus. É muito ruim de lidar com pessoas assim, seja na igreja, seja na família, seja no casamento, seja num comércio. Você precisa ter cuidado com quem você se relaciona, sabe? Cuidado com quem aperta a sua mão, com quem assina contigo um contrato. Você precisa entender se essa pessoa está pronta para passar pelas dificuldades que todo relacionamento traz. Relacionamento com Deus, relacionamento com o cônjuge, relacionamento no comércio, no emprego, todos eles passam por algum tipo de dificuldade, mas só vai conseguir vencer aqueles que têm a visão e o ânimo forte,
o espírito de fortaleza, de avançar, de ousadia. Não, eu fechei contigo, vou morrer contigo. Não, Senhor, Jeremias está falando para Deus assim: tu me chamou, tu me preparou, tu botou a bom na minha boca, eu vou morrer falando da tua palavra, nem que me joga no poço, no calabouço, né? Enquanto eu tiver fôlego, eu vou fazer a aliança que tu fez comigo, a minha parte eu vou fazer, Senhor. Pode ficar tranquilo, aí tu faz a tua, Deus faz a dele muito melhor. Se tu fechar uma aliança com alguém, não abra mão de fazer a sua parte. Ah, mas tá ruim. Ah, mas não tá legal. Meu irmão, você fechou com essa pessoa, você assinou um contrato, você fechou uma aliança, você a segurou na mão, você deu a sua palavra, você fez um voto. Morra por esse voto que você fez. Não abra mão de jeito nenhum. Nem que você tenha que morrer, mas eu não abro mão da aliança que eu fiz. Porque Deus não se agrada de quem bota a mão no arado e cola para trás, quem quebra aliança, quem é infiel no contrato, quem não cumpre sua palavra, quem quebra compromisso, não vai para frente com Deus. Então, meu irmão, é isso que a gente está vendo. Jeremias, José, Moisés, todo mundo numa dificuldade, numa luta tremenda, mas ninguém arredou o pé de fazer o que Deus chamou, e lá na frente foram vitoriosos. Quem fica para trás não recebe a recompensa do Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundante na presença do Senhor e na sua obra. Firmes e constantes, seja bom ou seja ruim, não abra mão da aliança que tu fez. É isso que a gente precisa entender. Infelizmente, os crentes de hoje em dia é crente menino, imaturo, que não foram forjados. Ele fecha contigo quando está tudo bonito. Deu um ventinho, pronto. Começa a espirrar, tossir, vai embora, que desiste. Não, está muito ruim, está me causando dor, está me causando isso. A obra do Senhor não é para causar dor, não causa luta. Não, isso está errado, está me causando muito peso, não está legal. Ei, meu irmão, a obra do Senhor é luta, é diária ali, mas Deus vai dar vitória para quem continua. Está achando que é fácil ser pastor, ser líder, líder de departamento, cuidar de igreja? É fácil? Claro que não. Mas a gente tem que continuar firme, porque isso faz parte do processo de formação do Senhor. Ele só vai nos avançar de nível quando a gente passar no nível mais baixo. Por isso que tem gente que nunca sai da mesma situação, porque ele não passa pela prova, ele não passa, Deus não consegue ver nele estrutura para avançar. Porque sabe que se ele avançar, ele vai se perder. Então ele tem que ficar ali, sentadinho no banco, não tem nada para ele fazer. Vai ficar aí a vida toda, porque não tem estrutura para avançar de nível. Então vamos lá. Capítulo, a disposição, aí aqui um comentário, a disposição para vencer não é nada se a pessoa não tiver ânimo para se preparar. Olha que interessante. Quem se esquiva de uma provação pode estar evitando uma bênção. Não encurte a dor, mas se submeta a ela para o bom desenvolvimento da sua liderança. É isso, meu. Se você não tem a disposição para se preparar, se você não tem o ânimo para se preparar, não adianta nada. Você não tem condições de vencer. Ah, é muito bom levantar o troféu, mas tem que saber que o cara se preparou anos e anos antes para jogar o campeonato. É treino físico, é alimentação, é hora de dormir, é isso, é aquilo. Ah, levantar o troféu eu gosto, também sei. É muito fácil, mas cadê a preparação anterior para jogar o campeonato, para passar nas lutas, nas dificuldades, para se manter firme quando o time perde e não voltar, não largar? É isso que ele está falando. Você ter disposição para vencer é muito fácil, mas e o ânimo para se preparar? Ter disposição para chegar lá na igreja e aniversário do pastor, dia do pastor, toma bolinho, pastor, homenagem, é isso, é aquilo, é muito bom, todo mundo quer. Pô, eu queria ser pastor para falar meu nome, me chamar lá na frente, né? Muito bom, mas cadê você orando na madrugada pelos membros?
Cadê você indo nos enterros das ovelhas? Cadê você indo nos hospitais visitando as ovelhas? Cadê você no gabinete tendo ouvido um monte de dificuldade que as ovelhas estão passando? Joelho no chão para que Deus dê a estratégia para você tratar daquela ovelha. Essa parte ninguém quer ver, meu. As pessoas querem ver só a parte boa. Era o que Diótrefo fazia. Só queria o bônus do processo, o bônus do ministério. Mas o ônus ninguém quer. Subir o monte para lutar com Deus, para receber uma bênção para a igreja, né? Botar a cara tapa lá, correr atrás, né? Ser caluniado, ser traído, não receber gratidão, ter as ovelhas ingratas, ter que identificar os lobos vestidos de ovelha, ter que pedir a Deus espírito de discernimento, ter que correr atrás com o Senhor para ser cheio do Espírito Santo, para não matar as ovelhas, para poder falar uma palavra que resolva. Meu irmão, isso tudo aí faz parte do processo do líder, de ser pastor. Mas as pessoas querem ser só a frente, querem ser só o bônus, não querem passar pelo processo. E é isso que ele está falando aqui. Se você não tem disposição para se preparar, não adianta ter disposição para só vencer. Se você não tem disposição para vencer, mas não tem ânimo de se preparar, não adianta. Então é isso que Deus está falando. Vou te provar para você mostrar que tem ânimo para vencer. E é isso que a gente está vendo aqui na lição. E aí a gente coloca, ó, Deus não ilude, Deus transforma. É o último tópico do capítulo 1. Isso tudo é processo que a gente está falando, é processo de capacitação que Deus está fazendo com seus escolhidos. Para justamente quando estiver pronto, não voltar para trás e não ter o comportamento que Diótrefo teve. É isso que a gente precisa entender. Aí ele vai falar, Deus não ilude, Deus transforma. Fraco humanamente, Deus mudou a sua condição para cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Ele não foi iludido, foi transformado. O que não te desafia, não te transforma. É o comentarista falando sobre Jeremias. Lá no início ele disse que era uma criança que não tinha como. O Senhor tocou nos seus lábios, colocou a palavra de Deus nos seus lábios, e agora o rapaz, aquele que era inseguro, que não tinha como, olha o que ele se transformou. Cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze. Deus não falou para ele assim, tu é muito bom, Jeremias, não, fica tranquilo. Não, Deus falou, eu estou vendo a tua fraqueza, eu te conheço lá desde tua mãe. Antes de você saber, eu já te conhecia, gente. Eu sei como é que tu é, eu sei. A Bíblia diz que Deus sabe que nós somos pó e cinza. Ele conhece a nossa estrutura. Então ele não nos ilude dizendo, vai lá, tu é fortão, tu vai ganhar, tá tranquilo. Não, ele nos transforma, ele nos prepara, ele nos ajeita, nos molda para fazer o que ele quer que a gente faça. Ele transformou Jeremias, agora ele é um cidade forte, ele é uma coluna de ferro, ele é um muro de bronze, ele é um homem contra uma nação, meu irmão. Era rei, eram os príncipes, eram os sacerdotes, os profetas, todo mundo contra Jeremias na época dele. Jeremias pregava o seguinte, meus irmãos, faça o seguinte, se renda à Babilônia. Imagina você ser um profeta, em vez de incentivar que vai vencer a batalha, que vai vencer a guerra, você vem um profeta de Deus e fala, se entrega. Deus falou que não tem jeito, nós vamos perecer, faz parte do processo, nós vamos cair diante da Babilônia. Jeremias falava isso. Você imagina um rei ouvindo uma coisa dessa de um profeta, enquanto os outros diziam, não vai, isso não vai dar em nada não, tranquilo. Jeremias era uma voz sozinho contra a nação, mas ele não arredou a mão de falar o que Deus dizia. E jogaram ele no poço, e amarraram ele, e fizeram um monte de coisa com Jeremias, mas ele continuava dizendo, se renda, a palavra do Senhor vai cair, a Babilônia vai levar, nós vamos para o cativeiro, são 70 anos, isso é juízo de Deus, não é por hoje, mas por tudo que os nossos pais fizeram, não tem jeito, vamos nos entregar, Deus vai nos sustentar lá no cativeiro, daqui 70 anos a gente volta, Deus vai refazer essa nação. Era isso que Jeremias estava falando, mas ele não se intimidou,
coluna de ferro, cidade forte, muro de bronze. Deus transformou ele, botou ele a pino para fazer a obra. Diótrefes era iludido por si próprio, alguém que se escondia sobre uma máscara de um discípulo forte, mas era um falastrão. Ele não se esforçava para que os demais não enxergassem sua verdadeira face, moldada pela fraqueza e insegurança. Diótrefes, ele tentava se moldar como forte, quando na verdade ele era fraco. Sabe por quê? Se formou muito rápido, não teve experiência, não tinha segurança em Deus, tentava resolver com o seu braço. Então ele tentava se esconder como forte, como líder, que ele não era. Ele usava máscara. Ele precisava ser confrontado com a verdade, mas não dava chance a ela. Não recebeu o líder, alguém que tinha como atribuição disciplinar. Olha que interessante. Geralmente a pessoa que não tem a formação, que não tem o caráter de Deus, que não tem o selo de qualidade de formado pelo processo de Deus, geralmente ele não aceita sentar e conversar com o líder. Ele não aceita ser chamado pelo líder para ajustes. Ele é um ouvinte, ele não é um discípulo. Quando o discurso do líder aperta, quando chamam ele à responsabilidade, ele joga com alho e vai embora. Ele não aceita, Diótrefes, ele nem recebia João para poder ouvir. Aí João falou sobre ele: olha, não imite, porque continue fazendo o bem, porque quem faz o bem tem visto a Deus, é de Deus. Quem faz o mal não tem visto a Deus. Então observe isso. Muitas pessoas que não têm estrutura, eles não aceitam ser eles não aceitam ser moldados pela liderança, manipulados pela liderança, preparados pela liderança. Eles não aceitam ser ajustados. Se a liderança vier e falar alguma coisa que ele não gosta, tirar ele, mudar de posição, acabou, o cara não quer mais fazer, ele desiste, porque as raízes são superficiais. Quando o sol aperta, elas se queimam. Não tem estrutura, não tem enraizamento, não tem fundamento na rocha que é Cristo. Então a gente precisa entender isso. Tudo que a gente está passando é formatação, é enraizamento para que a gente possa suportar as coisas que vão vir, para que a gente possa suportar os novos desafios, sabe? É isso que Deus está fazendo conosco. Então não reclame do processo, tudo faz parte. Você vai se formar e vai ter estrutura para viver o que Deus quer que você viva. E aí a gente chega aqui no Eu Ensinei o Quê? Deus pode chamar uma pessoa humanamente sem atributos para exercer o ministério. No entanto, ela precisa confiar no Senhor para ser capacitada e preparada por Ele para cumprir bem o seu chamado. Isso aqui é interessante, resume bem. Deus, Ele nos chama, Ele nos escolhe, Ele nos capacita. Quem não gosta de ouvir e dizer: pô, Deus te escolheu, cara. Deus te chamou para uma grande obra. Caramba, Deus te viu lá no ventre da tua mãe. E Deus está contigo. Deus te escolheu. Quem não gosta? Poxa, Deus te chamou, cara. Você tem um chamado. Você foi escolhido. Que coisa linda. Mas quando você ouvir isso, se prepare. Porque se isso for verdade mesmo, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus tem uma grande obra na sua vida, se prepare, porque o processo de formação vai ser quebrantador, meu. O processo de formação vai ser muito forte para que você consiga chegar aonde Deus quer. Geralmente tem um ditado que diz assim, as pessoas falam, né? Que o treino difícil faz o jogo ser fácil. Então, geralmente, Deus prepara difícil mesmo. Ele prepara a gente mais pesado do que, de repente, vai ser um ministério lá na frente. Mas você vai ter estrutura para enfrentar tudo lá na frente. Sabe? É isso que ele está falando. Jeremias, eu vou te preparar agora. Aqui. Você acha que é isso, que é aquilo, eu vou te fortalecer. Para que quando você chegue no desafio diante do rei, você tenha segurança, você saiba o que faz. Então, saiba disso. Um processo é doído, mas o Senhor passa pelo processo com a gente. É isso que a gente precisa entender. Em nenhum momento Jeremias ficou sozinho, meu irmão.
Em nenhum momento Deus largou Jeremias de mão, Moisés, Gideão, ele foi junto. É isso que a gente precisa entender. Ele nos chamou, ele não é irresponsável de nos jogar na onde ele quer e nos largar sozinho. Ele conhece a nossa estrutura, ele nos forma, ele nos prepara, mas caminha conosco em cada passo do processo, do início ao fim, para que você consiga fazer aquilo que Deus quer. Só precisa receber e estar pronta para ser capacitada e preparada por Deus. Não reclame, deixe Deus trabalhar, deixa Deus moldar. Na hora certa vai sair o vaso da melhor maneira que Deus quer. Então vamos lá, capítulo 2. Juventude e maturidade. Aqui a gente vai entender o seguinte: na obra do Senhor não tem nada a ver com idade cronológica, 20, 10, 30, 40, 50 anos. Existem pessoas de 20 anos que são muito maduras, têm experiência com Deus, maiores do que pessoa com 80, com 60. E existem pessoas de 60, de 80, que não têm a maturidade de um jovem de 20 anos, porque tudo vai depender da experiência e do processo que ele passa com Deus. Então, independente da idade, se Deus te chamou, Deus vai te capacitar e você vai amadurecer. Por isso ele está falando aqui, para nós que existem jovens maduros capazes de desempenhar seu ministério, como José. Quando José foi governador do Egito, ele tinha só 30 anos de idade, mano. Não tinha governador anterior, não tinha ninguém para ele se espelhar, não tinha nada, nem o cargo existia. Ele foi o primeiro governador do Egito, talvez, se não me falha a memória, ele foi o único. Depois dele, acho que não teve mais. Então você entenda que a maturidade dele vinha de Deus, a segurança dele vinha da prova, das coisas que ele tinha passado. Então ele entendia, poxa, se eu sobreviver à venda do meu irmão, a mão dos ismaelitas, a casa de Potifar, o cárcere, a escravidão, passei por tudo isso. Então, governador do Egito, agora Deus vai comigo do mesmo jeito que foi nas outras lá. Se Deus me deu capacidade e vitória de passar por tudo isso, esse desafio agora não vai ser diferente. Então, ele assume o governo e faz grandes coisas, proezas, que considera que consegue manutenção da vida através da mão de José que Deus usava. Se o mundo continuou, se as pessoas continuaram vivas, foi porque através da capacidade de José que Deus forjou. Foi ele que montou toda a estratégia de armazenamento, de conta, de depois distribuir de forma ordenada. Tudo veio através de José, da ideia dele, da capacidade que Deus deu a ele. Então o resultado foi extraordinário de um jovem que era maduro na presença do Senhor. Então ele vai dizer aqui, não ser neófito. Ou seja, Paulo vai nos falar que a gente não deve colocar uma pessoa neófita para ser líder, para tomar conta de alguém. Entendeu? Por quê? Porque o neófito ele é uma planta jovem, ele é exuberantemente verde, mas ele ainda não tem fruto, ele não tem amadurecimento. Então a gente precisa observar se aquela pessoa tem frutos ou não, para poder dizer se ele é maduro ou não o suficiente para assumir alguma coisa. Não ser neófito aqui não está dizendo que não pode ser um jovem. Entenda isso. O neófito está sobre o ponto de vista de maturidade, de experiência com Deus. Não se deve colocar uma pessoa que nunca teve experiência com Deus, que nunca passou por uma prova, para ser líder, para ser pastor, para ser líder de departamento. Ele não vai suportar. Mas isso não tem nada a ver com a idade. O Timóteo, aí ele vai dar o exemplo aqui. Timóteo, ele era um jovem pastor, mas ele era extraordinariamente preparado por Deus. Aí as pessoas mais velhas falam, não é possível, esse rapazinho aí vai ser nosso pastor, como é que pode? Mas Paulo sabia que Timóteo estava à frente do seu tempo. Timóteo tinha experiência, tinha ajudado Paulo nas cidades, tinha passado o evangelho, tinha pregado, era um evangelista.
Paulo sabia que ele precisava ser moldado, preparado, mas ele já tinha experiência suficiente para assumir o ministério. Tanto é que ele foi. Ele tinha boa reputação, ele era cheio do Espírito Santo, ele conseguiu caminhar. É claro que ele precisou das cartas de Paulo ali orientando. Vai, Timóteo, faz aqui, vai ali. Eu estou te ajudando. Paulo era mais experiente, mas Timóteo já tinha a experiência necessária, já tinha a maturidade. Tanto é que ele aceita o que Paulo ensina. Diferente do Diótrefes, que era mais velho, mas não aceitava os ensinamentos de João. Diótrefes não tinha maturidade, era um neófito. Ele não tinha frutos, não tinha nada, mas Timóteo tinha. E a característica de quem tem fruto é justamente se submeter à sua liderança, como a gente tem falado anteriormente. Então Timóteo tinha a maturidade. Ele via que Paulo via nele experiência com Deus. Tanto é que ele está dizendo: Timóteo, você vai conseguir, mantenha a sua unção, mantenha a sua fé, mantenha a sua intimidade com Deus, mantenha a tua caminhada, suporte as aflições, mantenha o teu ministério, continue na caminhada, que a vitória é certa, Deus vai contigo. E ele mostra para Timóteo as coisas que vão vir, no tempo final, coisas difíceis, você vai enfrentar pessoas assim, assado, dessa forma aqui. Ele já está preparando, e Timóteo já tem a estrutura para entender que Deus está na frente e o cenário que ele vai enfrentar, não foi pego de surpresa. Então a gente precisa entender isso. É maturidade espiritual que faz a diferença na obra do Senhor, não é idade cronológica. Destaque isso para o seu aluno. E aí depois a gente vai ver ter responsabilidade e excelência. Mais uma característica que Timóteo tinha também, como Jeremias tinha, como esses homens que foram preparados por Deus. Responsabilidade e excelência. Aí Paulo vai falar aos Colossenses: tudo quanto fizerdes, faze-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Aqui vai uma coisa muito interessante. Quando nós somos maduros com Deus, temos experiência, responsabilidade com a obra, temos excelência, temos experiência, conhecemos o Deus que nós servimos, você não olha mais para o homem, você foca no Senhor e você procura fazer tudo o que Deus manda fazer de forma responsável e excelente. Agora eu já não dependo mais do homem me ajudar ou da pessoa me apoiar para fazer a obra. Eu não dependo mais do sorriso do irmão para eu fazer minha obra. Eu não dependo mais da aprovação de ninguém para fazer a obra. O que eu preciso é da aprovação de Deus. Então, mesmo que as pessoas não gostem de mim, falem mal de mim, eu não me deixo mais levar, porque tudo o que eu faço é para o Senhor. Por isso Paulo diz: sigo e prossigo para o alvo, que é Cristo, meu irmão. Cristo é a obra. Eu tenho compromisso com Deus. Então, eu não vou abrir mão do que Deus colocou na minha mão, não vou abrir mão da obra que Deus quer que eu faça por causa do homem. Quantas pessoas são assim que a gente fica olhando e fala: gente, por que você vai embora da igreja? Ah, porque o pastor falou mal de mim. Ah, porque o pastor não gosta de mim. Ah, porque o pastor é isso. Ah, porque o diácono líder ali não falou bem para mim. Ah, por causa daquilo outro. Mas eu não tenho compromisso nenhum com o que eles falam de mim, o compromisso que eu tenho com Deus. Deus falou para eu fazer essa obra aqui, eu vou fazer até Deus mandar parar. Ah, mas eles não me apoiam, eles me deixam sozinho, eles não me dão uma palavra de apoio, eles falam mal do que eu estou fazendo. A minha responsabilidade é com Deus. Deus mandou fazer, vou fazer até a hora que Deus falar para parar. É isso que fez a diferença. Por isso Paulo está falando, responsabilidade excelente. Faça tudo como se você estivesse direto com Deus. Estou fazendo direto aqui para o Senhor. Direto. Fazendo para Deus e não para o homem. Quando você faz para o homem, você espera reconhecimento. E muitas das vezes o homem não vai te reconhecer, não adianta. Você vai morrer fazendo ali, ninguém vai te elogiar uma vez. Ninguém. Mas o Senhor está lá de cima, te aplaudindo de pé.
Isso é que dá responsabilidade, isso é que nos ajuda. Você vê o ministério do apóstolo Paulo, meu irmão. Quem foi o cara? Me dá uma pessoa que botou a mão na cabeça de Paulo e disse: pô, Paulo, show de bola, tu é o cara, hein? A única pessoa que fez isso foi aquela menina. Lá vai um homem grande de Deus, não sei o quê, e era uma endemoniada, velho. Foi a única que elogiou Paulo. O homem passou a vida toda sendo caluniado, sendo preso, sendo espancado, mas ele fez tudo da melhor maneira que ele podia fazer. Dentro da prisão escrevia carta para o pessoal ser alegre. Dentro da prisão mandava o pessoal continuar. Dentro da prisão dizia que o nego abandonou, mas ele focava nos que tinham continuado. Dentro da prisão ele está falando: vai em frente, Deus é com vocês, está na frente, vamos que vamos, Deus está na frente, a obra é boa, a obra é agradável, eu combati o bom combate, guardei a fé, eu tenho excelência, eu sei quem eu estou criando. Desse que nunca ninguém reconheceu, nunca ninguém falou nada. E ele continuou fazendo, sabe por quê? Fazia para o Senhor. Deus estava lá: vamos lá, Paulo, é isso aí, estou contigo, vamos junto, estamos juntos. E o Senhor sorria pelo ministério de Paulo. E aí ele fazia. Enquanto hoje uma pessoa, se você não der um sorriso, eu fiz, não falou meu nome lá em cima, eu participei da festividade e no final lá ninguém citou meu nome. Não tem problema, porque Deus, Ele vê no secreto e te recompensará. Ele viu o teu esforço, Ele viu a tua obra. Não procure reconhecimento de homem. Se vier, veio, muito bom, mas que se não vier também é bom, porque Deus é quem tem que reconhecer a responsabilidade e a excelência. É isso que a gente tem que fazer. Olha, Jeremias, ele tinha excelência no seu chamado como profeta verdadeiro. E ele enfrentou tudo contra ele. Olha o que o comentarista está dizendo. Jeremias tinha essa responsabilidade. Ele falava o que Deus mandava falar. Ele era um profeta verdadeiro. Quantos profetas nessa época de Jeremias falavam para o rei assim: não, nós vamos ganhar da Babilônia, fique tranquilo, está tudo certo, vamos continuar. Tá do jeito que está. O homem era idólatra, o povo não servia a Deus, e ele estava falando que ia ganhar. Profetas que falam o que o homem quer ouvir. Mas quando a gente tem excelência e responsabilidade, seja para quem for, você fala o que Deus quer que fale. Jeremias chegava lá e dizia: vai perder. Deus falou que nós vamos perder, que a Babilônia vai vir executar juízo. São 70 anos de cativeiro. Não adianta se sacudir, não adianta fazer aliança com o Egito, não adianta procurar em força de braço, não adianta juntar carros de fogo, não adianta. Deus disse que vai perder. É uma mensagem muito dura, meu irmão. Ele era considerado traidor da nação. Qual era o apoio que Jeremias tinha? Que elogio? Nenhum. Ele era traidor, ele era o único cara que falava contra. Mas ele não tinha problema com isso, porque é o que Deus estava falando para ele estava fazendo para Deus, ele estava fazendo com excelência. O ministério dele era reconhecido por ser um profeta que falava o que Deus mandava falar. Não queria saber se ia agradar, se não ia, se era bom, se era mal. É isso que a gente precisa entender. Faça para o Senhor da melhor maneira, agrade a Deus. É melhor obedecer a Deus do que o homem. Faça o que Deus está mandando, fale a sua palavra. Mas vai achar ruim, mas vai ficar de bico. Não tem problema não, mas vai deixar de falar comigo. Mas Deus continua falando contigo, é isso que interessa. É isso que a gente precisa entender. O verdadeiro discípulo tem zelo e faz além do que é esperado na obra. Quando o serviço é para o Senhor, a excelência é essencial. Além da responsabilidade, a excelência deve envolver caráter, autocontrole e respeito. Nada disso foi apresentado por Diótrefes. É interessante porque a gente está falando sobre maturidade, idade, responsabilidade, excelência. Aí me lembro de uma rápida reflexão que uma vez eu ouvi.
tinha um dono de uma empresa, ele era empresário, e tinha um funcionário que já trabalhava com ele há 20 anos, e tinha um rapaz que chegou novo na empresa. Com 2 meses de empresa, o rapaz foi promovido, e esse funcionário de 20 anos continuou ganhando a mesma coisa. E aí ele foi lá reclamar com o chefe, falou: poxa, chefe, eu tô aqui há mais de 20 anos, o senhor nunca me promoveu, nunca mexeu no meu salário, do jeito que eu entrei eu tô. Esse rapaz chegou aí, funcionário há 2 meses, já está no posto acima do meu. Aí o chefe falou assim: tudo bem, eu vou te mostrar por que ele está acima e você continua igual. Vou fazer um teste com vocês dois agora. Faz o seguinte, chegou para esse de 20 anos, que trabalhava na empresa, e falou: vai lá na feira, tem uma feira aqui embaixo da empresa, feira de sacolão, hortifruti. Vai lá e pergunta quanto custa a laranja. Aí o rapaz falou: quanto custa a laranja? Vai lá, pergunta lá quanto custa uma laranja lá. Aí ele foi lá, voltou e disse: olha, custa R$3 a dúzia. Ah, muito bom, obrigado. Aí chamou o rapaz de 2 meses: fulano, vai lá embaixo e vê quanto é que custa a laranja. Aí o cara foi, demorou uns 20 minutos a mais do que o outro. Aí o cara já tá vendo aí, demorou pra caramba, olha aí, eu vou ganhar. O senhor tá vendo que eu sou melhor? Já fui lá rapidinho, trouxe o valor e o outro até agora não apareceu. Quando o outro de 2 meses chegou, falou assim: chefe, é o seguinte, a laranja pera custa R$3 a dúzia. A laranja lima custa R$2 a dúzia. A laranja seleta custa R$7 a dúzia. A laranja seleta, se o senhor quiser, ele dá um desconto se você comprar 3 caixas. Na laranja pera, ele te dá outro desconto se você comprar 5 caixas. E se precisar, ele cobra R$7 a mais e te entrega a laranja aqui dentro. E se o senhor precisar, ele traz até o suco da laranja por R$25 o litro. Aí o cara ficou olhando para esse. Aí o chefe falou: tá vendo? Olha, a mesma pergunta que eu fiz para você, eu fiz para ele. Olha a resposta que ele me traz e olha o que você me fez. Ainda trouxe, tá aqui o número do rapaz, tá aqui o número da barraca, a barraca mais barata é essa, ele traz. E aí você vê a excelência do serviço que o de 2 meses prestou e o de 20 anos fez só o que foi mandado. Por isso Jesus disse assim: vós sois servos inúteis. Por quê, senhor? Só faz o que eu te mando. Quer ser excelente? Faça mais. Dê o sangue, tenha excelência. Para de fazer só o que é te mandado. Estimule o teu aluno a se apresentar na obra do Senhor com excelência, meu irmão. Sabe aquela coisa? Traz um cafezinho para mim, o cara vai lá, pega o café, bota no copo, toma. Aí você pede para outra pessoa excelente, traz um cafezinho, o cara traz o café na xícara, o cara traz a manteiga, o cara traz açúcar, ele traz adoçante, ele traz biscoito, ele traz na bandeja, ele ainda traz a água para você tomar depois do café, ele traz tudo a mais. Isso é que Deus espera de nós, excelência, meu. Excelência no que vai fazer. Sai para um evangelismo, entrega o folheto sem olhar não, segura na mão da pessoa, entrega o folheto, olha no olho, fala uma palavra: Jesus te abençoa, quer que eu ore por você, Deus está aqui. É diferente, faz uma diferença, porque você está fazendo para Deus. Faça com excelência, meu. Tenha disposição, tenha boa vontade, tenha ânimo para fazer as coisas do Senhor. Se porte varonilmente, sabe? Não é porque é circunstância que está difícil, vou fazer de qualquer jeito, não. Faça o melhor dentro das suas condições. Deus reconhece, Deus gosta de ver isso, Deus gosta de ver a responsabilidade, o esforço para a gente fazer as coisas para Ele melhor, independente das circunstâncias, entendeu? Não seja como o idiota, tentava fazer só para ele aparecer. Não, quem tem que aparecer é Deus, meu. Sabe, as pessoas têm que ter prazer. Lá vem um homem de Deus, que ele ora, que ele faz, ele busca, ele faz as coisas com boa vontade. Participe mesmo, ajude, entendeu? Se você puder. Outro dia lá na sede o pastor estava pedindo campanha do quilo, né, para domingo na ceia levar o quilo. Aí ele disse:
traga o seu quilo, mas se você puder, traga uma cesta básica, meu irmão. Olha que coisa. Se você puder, dentro das suas condições, levar 1 quilo, excelente, leve. Mas se você puder, leve uma cesta básica, leve a água, leve tudo que tu puder. Seja excelente, não é para se aparecer não, é para que a obra do Senhor cresça, é para Deus, é isso que Paulo está falando, faça para o Senhor. Ah, mas vamos chamar de puxa-saco, ah, mas vamos chamar disso, daquilo, não interessa, o Deus conhece o teu coração, faça para Deus, meu irmão. Faça para Deus, faça com excelência, o que você puder, porque Deus faz para a gente sempre melhor, né? Você planta com Deus uma semente, Ele te dá em 100, e dá 100 vezes mais. O Isaac plantava, colhia 100 vezes mais, porque Deus abençoava. Deus é galardoador, Deus é grande, Deus é profeta, Deus é comportas do céu, sabe? Não é a porta, as comportas do céu, muito maior. Deus gosta de abençoar, Deus é grandioso, Deus é generoso, Deus abre as portas mesmo, Ele gosta disso. Então a gente que trabalha com Deus assim, nós temos que ser igual, mano. Tem que ter disposição, tem que ter boa vontade, fazer o melhor dentro das nossas condições, sabe? É isso que ele está falando aqui, responsabilidade, excelência, faça o melhor, não tenha preguiça na obra do Senhor não, faça com zelo. E aí a gente avança, 2.3, ó, na juventude e na maturidade, a gente precisa dar o quê? Bom testemunho. O crente que é maduro, que tem experiência com Deus, ele dá bom testemunho. Aí vai falar do Timóteo de novo. Vai falar do José, né? Timóteo era um novo pastor, um menino novo, um rapaz com pouca idade, mas com zelo, com experiência, lá da casa dele. Sua avó Lóide, sua mãe Eunice, mantenha a fé delas. Ele tinha experiência com Deus, ele viveu com Deus dentro de casa, ele via na avó, ele via na mãe, então ele tinha experiência com Deus, ele viu o que é servir a Deus, ele tinha a fé forjada ali. Então quando ele recebeu o ministério para fazer a obra missionária com Paulo e ser o pastor da igreja, ele já tinha experiência, mais ajuda do apóstolo Paulo e Deus na frente, a excelência do ministério de Timóteo, mesmo tendo pouca idade. É isso que faz a diferença. Tinha um bom testemunho, ó. Timóteo dava um bom testemunho como um verdadeiro discípulo de Cristo, assim como Gaio e Demétrio, reconhecido pelos irmãos da igreja. Aqui vai um grande ponto para a gente debater com o nosso aluno. Fale para ele o seguinte: muita gente fala assim, não me interessa o que os outros falam, não pode falar de mim, e que não sei o quê. Meu irmão, só não interessa se for mentira. For calúnia, Deus vai tratar com ele. Mas se falarem mal de mim e for verdade, é péssimo. Eu estou dando mau testemunho. Sabe, se as pessoas olham para mim e dizem, você é um crente falso, você fala, você prega e não vive, e isso é verdade, eu estou envergonhando o nome do Senhor. As pessoas estão deixando de ir para Cristo por causa de mim. Isso é terrível, eu tenho que saber o que estão falando. Eu tenho que me preocupar com o meu testemunho. Eu preciso saber o que as pessoas falam de mim. Será que as pessoas veem Cristo em mim? Será que olham para a minha vida e falam, não dá porque eu quero ser crente como esse menino aí, eu quero ser crente como ele faz. Era isso que as pessoas falavam de Timóteo. Esse rapaz é bom, ele dá bom testemunho, ele é discípulo de Paulo. Vamos seguir, vamos falar, ver o que ele fala. Vamos ouvir, ele tem autoridade, ele sabe o que faz, ele tem comportamento. É importante nós termos bom testemunho, porque o testemunho ele arrasta, a palavra ela até pode convencer, mas o testemunho arrasta, meu irmão. Sabe, o que faz a diferença é o nosso testemunho. Muitas das vezes eu não vou nem pregar para aquela pessoa, eu nem conheço aquela pessoa, mas chega nela o meu testemunho. Lá na igreja tem um rapaz que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele continua firme, continua trabalhando na obra, está lá direitinho, não falta aos cultos, está lá trabalhando, tem seus problemas, mas está sempre conosco, não fez vergonha, não está seguindo, pagando mal com mal.
Sabe, é o testemunho. De repente, um dia lá no céu, Deus vai falar, tá vendo aquela pessoa ali se converteu através da tua história, via teus problemas, via tuas lutas, via tuas dificuldades, mas via a sua caminhada, via a sua fidelidade, continuou fazendo a minha obra, falou, eu quero esse Deus aí dele, que faz com que ele continue fiel, mesmo passando pelas lutas. Por isso é bom ter o bom testemunho. Aí o Demétrio, ele era um cristão gentio, que por seu testemunho e fidelidade foi considerado um homem de boa reputação e sempre leal à verdade. Demétrio foi um cristão gentio, ele foi convertido através da pregação de João. E seu testemunho e fidelidade fez a diferença. Diótrefes não passava de uns discípulos insubmissos, ambiciosos e arrogantes, por isso foi repreendido pelo apóstolo João. Ao impor sua liderança, dava péssimo testemunho. É isso que a gente está vendo, péssimo testemunho, porque ele impunha sua liderança. Meu irmão, o testemunho ruim destrói a caminhada. As pessoas esperam você ter deslize, ter problema, para se encostar no teu erro e não querer nada com Cristo. Nós precisamos entender isso. Por isso a Bíblia vai dizer, apresente-se como obreiro irrepreensível, do que não tem do que se envergonhar, para que as pessoas olhem para a sua vida e tenham vontade de andar com Deus como contigo. A pior coisa que tem é alguém olhar para você e dizer, ser crente como você? Não quero não, prefiro ficar aqui na macumba. Isso é terrível para a obra, entristece o coração do Senhor. Era o que acontecia com Diótrefes. As pessoas olhavam e falavam, como Diótrefes, eu não quero. Só que aonde tem Diótrefes, também tem Gaio e Demétrio. Então o Senhor não deixa a sua obra cair. Se você faz vergonha, Deus levanta 5 fazendo um verdadeiro apostolado, fazendo um verdadeiro ministério, para que o nome dele, a obra não sofra, não caia em descrédito. E com essas pessoas que estão fazendo escândalo, meu irmão, na hora certa o Senhor pega eles e quebra e moe lá, para eles receberem a paga e aprender que não se deve escarnecer do nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Faça a obra do Senhor com zelo e com mérito e com responsabilidade. Porque Jeremias, ele mesmo diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Maldito o homem que faz a obra do Senhor com escândalo, que envergonha o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus dá a paga na cara, meu irmão. Deus vai dar a paga na cara daqueles que envergonham o Evangelho. E na hora certa você vai ver que eles vão receber a conta da vergonha. Porque diz que aquele que faz um pequenino tropeçar, é melhor amarrar a pedra no pescoço e se lançar ao mar. Ai daquele que vem o escândalo. Então tenha cuidado, tenha responsabilidade com a camisa que você está vestindo. Porque Deus, ele cobra, meu. Na hora certa ele cobra, sabe? Do mesmo jeito que ele recompensa, ele galardoa, ele compensa, ele é generoso, ele cobra também, cobra muito forte. E então a gente tem que ter nossa responsabilidade, cuidar do nosso testemunho, para que o nome do Senhor não seja escarnecido. Aí ele diz assim, a gente tem que falar lá, Paulo, o nosso comentarista, diz que foi influenciado pelo bom relatório que recebeu sobre a conduta de Timóteo para escolhê-lo como companheiro. Olha o que Paulo usou. Vamos buscar onde Timóteo mora, vê lá o que falam dele, vê como é que ele era dentro de casa, vê o testemunho, vê a caminhada dele, vê o conhecimento que as pessoas têm dele. Antes de falar com Timóteo, ele levantou a ficha de Timóteo por fora e chegou para ele, firme. Aí depois ele vai olhar Timóteo visto, mas ele já conhecia o testemunho de Timóteo, precedeu Timóteo. É isso que a gente precisa entender. Fique tranquilo, faça a sua coisa com Deus direitinho, tenha a sua obra com o Senhor, que o teu testemunho vai chegar primeiro do que você, e você nem sabe. E alguém vai falar por você, e daqui a pouco Deus te coloca em outros níveis. É isso que a gente precisa entender.
Aí a gente tem o ensinei que, possa ler com o seu aluno lá para trazer de volta a aula aqui, para buscar eles. A juventude não significa imaturidade. O discípulo deve ser maduro para exercer seu ministério com responsabilidade. Esse aqui, peça sempre um aluno para ler e traz a turma de novo. Isso é muito interessante. A juventude não significa imaturidade. O discípulo deve ser maduro para exercer seu ministério com responsabilidade. Maturidade é comportamento diante do Senhor, é dar fruto. A árvore está madura quando ela começa a dar fruto. Não adianta ser verde, bonita, cheia de folha, caule, e a fruta? Eu vou me alimentar do que dessa árvore? Vou comer galho? Vou comer folha? Vou comer verde? Vou comer da cor, o caule, a raiz, o tronco? Não. Eu preciso do fruto. Nós cristãos, quando estamos maduros, damos frutos e frutos de excelência. É isso que a gente precisa entender. Avalie o seu ministério sobre os frutos que você está dando. O que você consegue fazer? O que você consegue influenciar na vida das pessoas? Como está a tua caminhada? O teu testemunho está trazendo pessoas para Cristo ou está afastando as pessoas de Cristo? Como está o seu fruto? O seu fruto está maduro? Está bom? Se tiver, o Senhor vai limpando e vai dando mais fruto. Mas se não tiver legal, Ele arranca e joga no fogo. Temos que ter cuidado com isso, meu. E avançamos lá, terceiro capítulo, para a gente fechar. Aliança e compromisso. Aí a gente já falou sobre isso. Quem faz aliança com Deus quer dizer pacto, acordo, compromisso. Toda aliança pressupõe compromissos que devem ser respeitados e cumpridos. Quando você faz uma aliança com Deus, meu, você tem que fazer a sua parte, porque a parte de Deus Ele vai fazer com excelência e a mais. Aí eu fico me lembrando aqui daquela passagem de Abraão, quando ele faz, Deus manda ele fazer os sacrifícios e fazer aquele corredor, né? Corta os animais no meio, não junta, deixa separado, né? E a gente vai fazer uma aliança ali junto, nós dois. E aquela aliança simbolizava o quê? Que se alguém, um dos dois lados, rompesse a aliança, aquela pessoa deveria ser cortada no meio como aqueles animais. Era isso que estava simbolizando. Mas a Bíblia diz que quando Abraão fez isso, o que aconteceu? As aves de rapina vieram para cima do sacrifício, da carniça que ele botou ali, dos animais mortos. E aí Abraão ficou espantando. Sai daqui e tal, não sei o quê. Só que esse movimento demorou muito e Abraão cansou. Aí o que a Bíblia diz? Que ele cai num sono. Aí a Bíblia diz que nesse momento que ele está dormindo, o que acontece? Cansado, Deus viu. Aí a Bíblia diz que o Senhor vem como um forno e passa no meio daquele negócio ali e fecha com Abraão com uma aliança. E aí Deus estava falando para ele: Abraão, eu sei das tuas fraquezas. Eu sei que tu não vai conseguir cumprir a aliança comigo tão perfeito como eu vou cumprir com você, e eu não quero te cortar no meio. Então eu vou fazer uma aliança contigo, só a minha parte de passar no meio. E você fique tranquilo, porque eu te conheço, Abraão. Eu sei que tu é pó, eu sei que tu é cinza, mas eu fecho uma aliança contigo hoje, Abraão. Mesmo assim, porque eu conheço o teu coração e a vontade que tu tem de me servir da melhor maneira possível. Olha que coisa linda. O Senhor poupou Abraão, porque se ele passa no meio, o que Deus ia ter que fazer com ele quando ele errasse? Quando ele fizesse alguma coisa errada? Deus ia ter que cortar Abraão no meio. Deus sabia disso. O pacto não ia funcionar, porque ele era desequilibrado. Deus é muito mais do que Abraão. Então Deus deixa ele dormindo e fala: eu vou fazer por nós dois e vou estar contigo até o final. Mas o Senhor sabia que o coração de Abraão era fiel de ir até onde ele pudesse para cumprir a aliança. E é isso que nós estamos falando aqui. A aliança é compromisso. Então deve ser respeitado e cumprido. E quando a gente tem uma aliança com Deus no ministério, a primeira coisa que Deus pede é: fique firme no que eu te coloquei até a morte. Se aquele que for fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. E é justamente fidelidade que a gente não tem mais.
A gente faz aliança com Deus, Deus nos chama, tu vai ser pastor? Poxa, você pastor, que lindo. Tô aí, Deus, quero ser pastor. Aí você aparece o seu nome lá, bota a plaquinha, pastor e não sei o quê. Aí no primeiro vento, quero mais não. Aí ele diz lá, sede firmes e constante, sempre abundante. É o que acontece nos dias de hoje em qualquer relacionamento. Você casa, a pessoa diz, vou estar contigo lá. Riqueza, pobreza, saúde, doença, até que a morte nos separe e não sei o que lá. Na hora que o vento dá, meu irmão, na hora que o problema chega, a doença, as coisas, a pessoa não é fiel, não consegue se manter firme. Então o primeiro tópico aqui que ele está dando é, quem fez aliança com Deus, Deus escolheu e fez aliança, precisa se manter firme. O ministério é um desafio. Não à toa, Deus se apresenta a diversos homens dando ânimo. Entende? Por causa das duras profecias, Jeremias foi preso, mas não se calou, honrando a aliança e o compromisso com aquele que o chamou. Olha que interessante. Deus escolheu Jeremias. Jeremias disse que não dava. Aí Deus falou, dá sim, eu vou te dar força. Fica firme aí, eu estou contigo. O que Jeremias falou? Show, e tu vai me dar força? Tu está comigo? Então eu estou contigo também. Aí ele vai dizer aqui, duras profecias Jeremias tinha que falar, mas ele não se calou, honrando a aliança e o compromisso com aquele que o chamou. Você vê Estevão lá, compromisso de Estevão, pregar a palavra do Senhor. Todo mundo apedrejando ele. E ele está pregando, está falando. Eu vejo o céu aberto, o Filho do Homem do lado do homem lá, sentado à direita de Deus e tal. E ele toma-lhe pedrada, toma-lhe pedrada. E ele foi falando, e no seu último fôlego, o que ele fez? Ele disse, Senhor, perdoa eles porque não sabem o que eles fazem. E honrou o chamado, honrou os ensinamentos que Cristo ensinou. Perdoa, mantém-se firme, sendo apedrejado, meu irmão. Sabe? Sentindo a dor no físico, morrendo ali. Em nenhum momento ele reclamou, falou nada. Jeremias sendo preso, lançado na cisterna, no fosso, preso, coloca o jugo, faz, acontece. Continua firme. Honre a aliança que você fez com alguém, seja com Deus, seja com seu cônjuge, seja com o seu emprego, seja onde for, honre, seja até o final contigo. A aliança não se quebra, por isso que ela é representada por um anel sem emendas, porque não se pode quebrar e colar de novo. A aliança é feita uma vez só, você precisa ir até o final. Tópico 1 é manter firme. Mas eu tenho que manter firme, mas está muito ruim, não importa. Para Jeremias estava horrível, estava preso, estava sendo destruído, estava sendo caluniado, estava sendo maltratado, ele estava sofrendo por causa da obra do Senhor, mas ele continuou firme, porque ele sabia o compromisso com quem ele tinha, que era com Deus. Era isso que a gente precisa entender. Manter-se firme quando tudo está fácil é muito bom. Quem precisa se manter firme quando tudo está dando certo? Como que é por isso que fala lá na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que o quê? A morte nos separe. É só a morte que pode acabar com uma aliança. Sabe, meu irmão? A gente tem que honrar até o final. Mas infelizmente as pessoas hoje pensam como o mundo, tem uma cosmovisão de que eu só continuo se tiver bom. Eu não posso sofrer, eu não casei para sofrer, eu não casei para isso, eu não posso ficar numa empresa que está ruim. Meu irmão, você fez uma aliança, ser com ela até o final. Ser fiel. Sou fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. O problema é que as pessoas querem chegar no muito sem passar pelo pouco. Estão esquecendo que primeiro passa pelo pouco. Primeiro tem que passar pela luta para receber recompensa, meu irmão. Quantos casais você vai ver que são casais felizes hoje,
Mas você vai puxar a história, passaram fome, passaram frio, moraram em barraco, moraram em casa com um cômodo e foram construindo a vida junto e hoje estão numa situação melhor. Mas ninguém abriu mão um do outro. Quantas pessoas vivem em empresas que hoje são grandes empresas, mas um dia foi só uma barraquinha na rua? É isso que a gente precisa entender. Aliança com o trabalho, aliança com Deus, aliança com o cônjuge, tem que ser mantida até o final. Você vai ver o Silvio Santos, dono da SBT, começou como camelô, uma barraquinha, vendia, mas se manteve fiel no seu ponto de vista e conseguiu chegar onde chegou, porque não desistiu na primeira corrida, não desistiu no primeiro desafio. Quando alguém derrubou a sua barraca, quando alguém não deixava ele vender, ele não desanimou, continuou, grandes coisas ele tem hoje, mas construiu um império. Você imagina com Deus, quantos, eu me lembro até hoje, o nosso bispo Daniel Malafaia, que faleceu, uma reunião de obreiro, em algum momento ele falou assim: olha, eu tinha 17 anos, e a igreja estava sendo construída, o templo ali, a sede, e o pai dele colocou ele para trabalhar na obra. O nosso pastor Carlos Malafaia começou a igreja ali, e sabe o que ele fazia? Ele disse: sabe o que meu pai me colocou para fazer na obra? Recuperar pregos. Recuperar prego. Sabe o que é recuperar prego? Você tem que arrancar o prego das madeiras que o pedreiro usa, ir lá com aquele dentinho no martelo, tirar, aí o prego fica todo torto. Aí você tem que botar assim e ficar batendo. Você acerta mais o dedo do que um prego. Mas ele ficou ali o tempo todo fazendo aquilo ali, sendo fiel ao que o pai mandou. O pai mandou ele fazer isso aí. Tava bom? Claro que não. É uma coisa horrível. Consertar prego. Aí guardava um prego, tinha que recuperar, não era igual hoje as coisas, não. Ele fez isso há muitos anos atrás. Isso me impactou muito. O pai dele colocou ele com 17 anos para recuperar o prego. E ele foi fiel e fez o que o pai mandou. E aí a gente viu até onde ele chegou, um grande homem de Deus. Foi um grande presidente, ampliou o que o pai dele começou. Se hoje a Assembleia tem várias congregações, se deve muito ao trabalho do bispo Daniel Malafaia. Tanto é que ele é uma grande personalidade aqui, até o calçadão de Campo Grande tem o nome dele depois que ele faleceu. E onde ele começou? Martelando prego, consertando os pregos lá da igreja. Manteve-se firme e fiel à aliança que o pai dele mandou fazer, que ele fez com o pai. Estou aqui, estou contigo, quero trabalhar nessa obra também. O que eu faço? Vai consertar o prego. Tudo bem, vou martelar o prego. Um dia você vai fazendo coisas maiores. É isso que a gente precisa entender. Deus nos chamou por uma grande aliança, uma grande obra. A gente precisa manter-se fiel com Ele. Aí a gente vai avançando aqui, ó. Sentir-se inseguro diante de tamanha responsabilidade, como Jeremias anunciava a rendição à Babilônia, sendo considerado um traidor, faz parte da natureza humana, mas a palavra de Deus revela que é possível prosseguir e cumprir a missão movidos pela confiança e convicção na chamada divina e pelo poder do Espírito Santo. Quando você disser que fará algo, vá até o fim. Isso aqui é sensacional. Ele tinha medo, Jeremias? Claro que tinha. Vou lá falar para o rei. Vou lá falar no meio dos profetas falsos. Vou falar no meio da nação. Renda-se à Babilônia. Todo mundo contra. Mas ele sabia que pela palavra do Senhor, que o Deus que tocou nos lábios dele lá, disse: eu estou contigo, não tema eles, você é cidade forte, você é coluna de ferro, você é muro de bronze, Jeremias, vai, faz o que eu estou falando. Jeremias falou: eu vou, Senhor, eu vou fazer, eu vou falar, nem que eu morra, mas eu falo. E ele fez, meu, 40 anos nisso aí, e tudo que Jeremias falou, aconteceu. E é isso que a gente precisa entender. Deus honrou tudo que a Jeremias falou, honrou a aliança com Jeremias até o final. 3.2. Defender a verdade.
Jeremias foi fiel ao Senhor e à mensagem que transmitia, mesmo em um tempo de crise, no qual muitos profetas mentirosos anunciavam uma mensagem diferente. Esses falsos profetas pregavam a paz e a vitória sobre a Babilônia, mas Jeremias dizia: a Babilônia vai nos destruir. A defesa da verdade levou Jeremias à prisão, sequestro, ameaça de morte. Um líder fraco engana e fala aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir, como fez Jeremias. É aqui a gente precisa entender. Defender a verdade e a palavra do Senhor. Você pode ser escorraçado de um ambiente, mas não abra mão dos princípios da Bíblia. Ah, mas minha mulher não vai gostar. Ah, mas minha família não vai querer. Não interessa. Você foi chamado para defender a palavra do Senhor. Você está num ambiente, estão fazendo coisas erradas. Fale contra. Mostre a palavra. Peça a Deus estratégia. Tenha bons modos para falar. Procure expor com mansidão, assim como Jesus fazia. Jesus chamou aquela mulher samaritana e expôs o adultério dela, expôs o pecado, mas com mansidão, amando, falando a verdade, mas de forma sem machucar, sem matar. Isso a gente precisa entender. Nós precisamos defender a verdade, mas com mansidão, com sabedoria. Peça estratégia. Viu lá o Natan, quando ele foi falar com Davi. Ele pediu experiência, sabedoria, montou uma historinha, montou um cenário, colocou Davi ali dentro, expôs o pecado de Davi, cobrou do Davi, do rei Davi, o erro que ele tinha cometido, a quebra dos mandamentos que ele tinha cometido, mas de forma mansa, de forma sábia, e alcançou o seu efeito, porque Davi se arrependeu, não se irou, não matou Natan, deixou ele falar e alcançou o objetivo. Ele levou o recado, levou a exortação, o pecador se arrependeu e passou pelas consequências com Deus e a vida seguiu. É isso que a gente busca. Jeremias, ele não estava querendo afrontar o rei, ele estava buscando o melhor para a nação, e o melhor para a nação era cumprir a vontade de Deus, mas os reis estavam vivendo um ambiente de mentira, se valendo de falsos profetas, e muitas das vezes a gente perde relacionamentos por causa disso, fica ouvindo conselho de ímpios, conselho de pessoas que não têm compromisso com Deus, quando na verdade você não enxerga que aquele que está te exortando está procurando o seu bem. E as pessoas ficam: ele não gosta de você, ele está falando mal de você, esse patrão é horrível, mas ele quer o teu melhor, ele quer que você melhore. Mas como você dá ouvido a ímpios, dá ouvido a demônios, dá ouvido a pessoas que não têm compromisso com Deus, assim como esses reis de Israel estavam fazendo, ouvindo falsos profetas, eles que iam contra quem dizia a verdade. Mas quem diz a verdade não abre mão de dizer a verdade, porque sabe com quem ele tem aliança. Quem o chamou foi o Senhor. Então Deus, ele espera isso da gente. Se mantenha firme e morra defendendo a verdade, mas não abra mão, porque a nossa recompensa é lá no céu, mano. O nosso galardão é no céu. Deus tem o melhor para nós aqui na terra, mas o melhor para nós, o nosso descanso, a excelência de Deus para nós é lá no céu. Aqui na terra é o melhor que tem, Deus procura nos dar, mas se não vier nada, a recompensa é lá. Jeremias não teve muito retorno, né, na vida material. O que aconteceu? A alegria do profeta Jeremias era ver as suas profecias se cumprindo. Falar a verdade, cumprir o ministério. A recompensa de Jeremias, sabe qual era? A alegria dele era conseguir fazer o que Deus falava. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, sabe? O que alegra o coração de alguém é cumprir os mandamentos do Senhor, mesmo numa adversidade. Por mais que o seu casamento às vezes esteja ruim, destaque isso para o seu aluno. Quando você se mantém fiel ao seu marido, se mantém fiel à sua esposa, não abre mão da sua aliança, o que você está mostrando é: eu sou fiel ao Deus que criou o casamento.
O Deus que inventou o relacionamento, o Deus que me chamou, que fez aliança, a minha fidelidade é Ele. Ele diz que casa e tem que morrer até para poder separar. Então, mas o que aconteceu? Mas fez isso, fez aquilo. Não, mas eu vou morrer fiel aqui. A Bíblia não me deu precedente para mim fugir nessa situação. Então a pessoa se mantém fiel naquele relacionamento por causa do Deus que criou, da aliança que tem com Ele. Não é porque o ambiente é bom, porque o ambiente é legal, porque está tudo bom. Não, está ruim, está difícil, assim como estava para Jeremias. Quer uma situação pior do que essa? Ser traidor, ser o cara que está único contra a nação, ser o que pregou a desgraça, o que pregou a derrota, o que pregou que vai dar errado. Ninguém gostava dele, não tinha um para dar um apoio, mas o Senhor sustentou e conduziu Jeremias. Claro que algumas pessoas ajudou, como o próprio Ebed-Meleque, né? Que é aquele eunuco, ajuda ele a sair do fosso ali, da cisterna, tira ele de lá, Ebed-Meleque. Então você vê que Deus prepara algumas pessoas para ajudar, mas a maioria era contra. E ele se manteve fiel. A alegria dele era: eu estou cumprindo a aliança com aquele que me chamou, meu. Isso que faz a diferença. Cumprir o mandamento do Senhor é a nossa recompensa. Ter a alegria de: eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu vou continuar até o final. Entendeu? E aí a gente vai caminhando para o final, 3.3, onde diz: ir até o fim em seu chamado. Aí a gente já comentou sobre isso. Jeremias foi chamado para pregar contra a inconsistência. Alguns dizem que vai, outros dizem que não. Tinha reis que serviam ao Senhor, tinha reis que não serviam ao Senhor. E Jeremias foi pregar justamente contra isso. Defina a sua posição, Israel. Defina. E eles definiram pela idolatria. Então o Senhor mandou o castigo. É isso que acontece. E Jeremias foi fiel no seu chamado. Assim, enfrentaria aí, Deus cumpriu o chamado com ele até o final. Deus foi com Jeremias até o fim, porque fez aliança lá. Deus não quebra aliança. Deus foi com Jeremias até o fim. Assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué. Com quem Deus faz aliança, Ele faz a parte dele até o final, meu. Nós é que precisamos continuar. O segredo foi confiar no Senhor e não em si. Por isso Deus lhe garantiu a vitória. Olha o final aqui, nosso comentarista coloca. A palavra que Jeremias, lá em Jeremias capítulo 1, 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O discípulo que não sabe lidar com a fraqueza sucumbe, mas o que aceita seu chamado em Deus prevalece. O discípulo precisa ter aliança com Deus e estar firme em seu ministério para cumpri-lo integralmente, apesar das resistências e das dificuldades. Deus lá no início já estava falando: Jeremias, olha, eles vão contra você, eles vão preparar, eles vão pelejar, mas eles não vão te vencer, porque eu sou contigo. Meu irmão, quando você recebe uma palavra dessa de Deus, não há nada que te segure. Você precisa continuar caminhando, lembrando. Isso é que Jeremias falava: vou trazer à memória o que me dá esperança. Lá no início do meu ministério, o Senhor falou: eles vão vir contra mim, eles vão pelejar contra mim, eles não vão me aceitar, mas Deus está comigo, eu vou com Ele, eu vou final, até o fim eu vou ser fiel. E o Senhor honrou o profeta Jeremias. E Jeremias, tudo que falou se cumpriu e Deus foi com ele. Então guarde isso, destaque isso para o seu aluno. Tenha segurança no Deus que te chamou. Se Ele te chamou para um ministério, execute o teu ministério. Não importa as resistências, não importa as circunstâncias adversas, não importa aqueles que não te apoiam, não importa se dentro da tua casa não vão seguir com você. Guarde, siga sempre em frente, visando o Deus que te chamou para o ministério. Destaque isso para o aluno. O que fez a diferença na vida de Jeremias foi a certeza do chamado dele era de Deus. O que fez a diferença em Jeremias foi a segurança que ele tinha no Deus que o chamou. É isso que lá no título da lição está falando. Ele tinha segurança de continuar no ministério
sabendo que Deus era com ele e que aquelas pessoas que queriam seu mal não iam prevalecer contra ele. Então, meu irmão, guarde isso no teu coração. Seja fiel. Se você fez uma aliança, seja com quem for, seja fiel até o final, porque Deus honra quem a fidelidade dos servos dele. Guarde isso. Sirva a Deus e não aos homens. Você precisa continuar a tua caminhada, porque Deus se agrada da sua caminhada. Não pare por causa das adversidades e por causa das pessoas que estão indo contra. Continue firme, tendo segurança no Deus que te chamou. E na hora certa, Ele vai vir a teu favor e vai te livrar de todo mal, porque Ele é o Senhor para livrar. É isso que a gente aprende na vida de Jeremias. Ser fraco e inseguro não é problema para Deus. O problema é se continuar assim. Deus nos prepara, Deus nos transforma, Deus nos lava, Deus nos recupera, Deus nos estrutura, Deus nos prova, Deus nos fortalece para que você saia de inseguro para seguro, que você saia de fraco para forte, não no seu braço, mas porque o Senhor é contigo, porque Ele não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia, de fortaleza e de moderação. Assumir as vulnerabilidades e apresentá-las a Deus é o princípio de um ministério vitorioso e abençoado. Senhor, sobre a Tua palavra eu vou lançar a rede de novo. Lembra dessa passagem? Ele já tinha trabalhado, ele já tinha usado todas as suas habilidades. Pedro já tinha feito de tudo, a noite inteira pescando e não pegou nada. Senhor, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Expôs para o Senhor as vulnerabilidades. Não deu certo, Senhor. Não deu, não consegui. Tudo que eu sabia fazer eu fiz, mas não deu certo. Eu sou vulnerável, eu não sou perfeito. Eu não consigo resolver tudo. E agora? Aí o Senhor diz, pega o barco, pega a rede, volta lá, lança do lado direito e tu vai ver o que vai acontecer. Aí Pedro diz assim, sobre a Tua palavra eu vou voltar lá. Sobre a Tua palavra eu vou continuar. E a Bíblia diz que ele lança a rede e pega grandes peixes, grande quantidade, a ponto do barco quase ir a pique. Então, é isso que a gente precisa entender. Deus está falando, continua, vai em frente, eu estou contigo. Não ligue para as adversidades. Olhe para mim que sou o alvo. Olhe e prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Eu e você, a aliança é comigo, a aliança sou eu e você. Estou contigo até o fim, sou Deus para te livrar. Faça a sua parte, que eu faço a minha com excelência. E você vai ver grandes coisas que eu vou fazer na sua vida. Que Deus abençoe, meu irmão, que você tenha uma aula abençoada e Deus possa te abençoar nessa lição de número 7. Tenha segurança no Senhor. Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Aceite o processo, aceite o procedimento do processo, aceite o tratamento, aceite o treinamento. Tenha ânimo para se preparar, porque aonde Deus preparou para você chegar, você vai chegar. Amém? Que Deus abençoe e que você possa ter uma boa aula em nome de Jesus.